Vamos convidar o Dr. Rafael Barbosa, que é advogado especialista em Direito Tributário pelo IBET, e o palestrante, convidamos o palestrante, Dr. Heleno Taveira Torres. Dr. Heleno Taveira Torres, livre docente em Direito pela USP, professor de Direito Tributário da USP. Boa noite a todos. Iniciamos essa palestra de encerramento do primeiro dia do 5º Congresso Brasileiro de Direito Tributário. O professor Heleno Torres nos brindará com a palestra cujo tema é Os costumes e os tratados internacionais na interpretação do fato jurídico tributário. Com a palavra, o professor Heleno Torres. Muito bem, boa noite a todos. Quero agradecer ao honroso convite que o professor Oscar Mendonça me faz, mas esta vez uma gentileza, fruto da sua enorme generosidade. Também saudar todos os presentes, que faço aqui na pessoa da minha caríssima amiga, a professora Suzy Hoffmann, que estará aqui com os senhores amanhã também. E, sem mais delongas, porque a esta hora falar de tratados internacionais parece quase uma tentativa de induzi-los ao sono, né? Mas vamos evitar que isso aconteça e buscar atingir aqui um ponto central na nossa exposição, que corresponde àquilo que está, por assim dizer, na ordem do dia dessa grande temática. Basicamente, nós temos 3 fases bem marcadas no direito tributário internacional no Brasil. Uma anterior à Lei 9.249, de 1995, quando o Brasil não adotava um princípio da universalidade. Nós tínhamos, no Brasil, uma aplicação da tributação baseada na territorialidade, quer dizer, isso no caso de pessoa jurídica, porque no caso de pessoa física, desde a década de 60, já se aplicava o princípio da universalidade. Mas a ideia central dessa dupla forma de manifestação da tributação pela universalidade, ou renda mundial, ou princípio da residência, diz respeito a uma forma de tributação que considera uma conexão subjetiva para justificar a tributação do país sobre as rendas da pessoa. Então, todas as vezes que se identifica essa conexão subjetiva entre o país, identifica isso nas suas leis internas como critério para a tributação, obviamente, não importa o local onde esses rendimentos sejam percebidos, dentro ou fora do território nacional, eles deverão ser oferecidos à tributação. Este é o princípio, então, da renda mundial, Worldwide Income Taxation, ou da universalidade, como nós preferimos, inclusive porque é texto que está no artigo 153 da Constituição, ao se referir aos princípios da tributação como progressividade, universalidade e generalidade, que são os princípios da tributação de uma forma ampla. O outro critério é o da territorialidade. Este critério busca definir a condição para a incidência tributária estritamente vinculada à conexão material entre os rendimentos e o território. Não importa quem os perceba, sejam residentes ou não residentes, o tratamento será aquele de tributar exclusivamente os rendimentos auferidos no âmbito territorial. O Brasil, então, adotava, como eu disse há pouco, o critério da territorialidade para a tributação das rendas de pessoas jurídicas, e era essa a sua conexão. A partir do artigo 25 da Lei 9.249, tem-se essa passagem para um novo modelo de tributação no Brasil, que é a tributação da renda mundial. O artigo 25, então, determina que os lucros, rendimentos e ganhos, em geral, sejam percebidos de forma isolada como rendimentos, como filiais controladas ou coligadas no exterior, estarão submetidos à tributação 31/12, no caso dos lucros e ou das distribuições, nos casos de controlada e coligada, em 31/12 de cada ano, de cada exercício financeiro. Muito bem, até este momento, havia, por assim dizer, um completo descaso com a aplicação dos tratados para evitar a dupla tributação no Brasil.
Por quê? Porque, basicamente, por se tratar de uma tributação territorial, a preocupação aqui era mais reconhecer a tributação do não residente, e as manifestações de capacidade contributiva advinham justamente da identificação das riquezas auferidas no Brasil. Então, o trabalho era mínimo, era aquele de identificar a remessa para o exterior do rendimento e tributar essa remessa como retenção na fonte. Pois muito bem, a partir, então, de 96, começa um novo capítulo na tributação brasileira, exatamente com um perfil ainda de aprendizagem do direito tributário brasileiro em relação a esse novo modelo de tributação. A verdade é que estamos pagando ainda um preço muito alto dessa aprendizagem. E nós temos um terceiro momento, que talvez estejamos exatamente nesse instante vivenciando, que é o reconhecimento da eficácia dos acordos sobre dupla tributação e de outros acordos em matéria tributária, e a sua compreensão, inclusive pelos tribunais, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, agora não mais com aquela visão, vamos dizer, de aprendizagem, mas agora de aplicação efetiva, e esse primeiro semestre, exatamente no nosso ano 2012 em curso, é representativo desse novo momento da tributação internacional, por decisões sucessivas que têm sido editadas nesses 3 domínios aqui referidos, que já mostram claramente que nós estamos formando uma experiência de legislação e de jurisprudência sobre a tributação internacional que não tem volta. Muito bem, então o nosso tema versa exatamente sobre costumes e tratados internacionais. Vamos especificar aqui 2 domínios fundamentais para que bem possamos compreender como lidar com esse novo universo e essas novas figuras. Primeiro aspecto, nós podemos separar 2 campos bem definidos do direito tributário. O direito tributário internacional, que corresponde ao conjunto das normas tributárias com elementos de extraneidade, ou seja, as normas de direito interno que tratam dos rendimentos de não residentes e dos rendimentos ou lucros de residentes obtidos no exterior. Então, esses elementos de extraneidade que estão nessas normas compõem aquela parte especializada do direito tributário que nós chamaríamos de direito tributário internacional. Esse é o seu objeto, essas normas com esses elementos de extraneidade. Mas também tem um subdomínio que corresponde exclusivamente às normas de direito internacional. As normas de direito internacional, com os seus princípios de direito internacional, com a hermenêutica do direito das gentes, e exatamente nesse ponto nós falamos não bem de direito tributário internacional, mas, marcadamente, pelas fontes serem internacionais, de direito internacional tributário. É o campo que se dedica ao estudo, estrito sensu, dos acordos internacionais em matéria tributária. E aqui, obviamente, a forma de interpretar esses tratados não é a mesma que se interpreta uma lei interna. Você não aplica e não interpreta um tratado internacional como se interpreta uma lei interna. Por quê? Porque ele está submetido a uma axiologia internacional, como o princípio da boa-fé, do pacta sunt servanda, uma série de princípios do direito internacional que, obviamente, você não aplica quando diante de regras de direito interno. A fonte, a produção da norma do direito interno é aquela vinculada ao legislador, atrelada à Constituição do país e etc. Nós, no direito internacional, obviamente, temos pessoas soberanas que negociam um tratado internacional, esse tratado, posteriormente, é recepcionado no plano interno e, a partir dessa recepção, então, o Executivo volta a encontrar o outro do país signatário para, então, chegarem a uma ratificação e, a partir desse momento, a Convenção entrar em vigor. Esse direito interno agora, esse tratado internacional agora internalizado, ele assume uma posição diferenciada. Ele não entra no mesmo plano hierárquico das leis internas, e o nosso Código Tributário Nacional, no artigo 98, diz com todas as letras que os tratados internacionais firmados pelo Brasil prevalecem sobre a legislação vigente e também deve ser observado pela legislação posterior. Com isso,
tem-se aí a prevalência da aplicação dos tratados sobre a lei interna. Esse é um primado da aplicação dos acordos que foi reiterado de 2006 até hoje. Talvez aqueles que não acompanham essa matéria não estejam muito atentos, mas em quase uma dezena de decisões do Supremo Tribunal Federal, manifestando-se não apenas pela aplicação dos tratados internacionais com prevalência sobre a legislação interna, mas pela vinculação desses acordos a estados e a municípios, uma questão que alguns autores, por muitos anos, se debatiam se os tratados vinculavam ou não vinculavam estados e municípios, algo que eu nunca entendi a razão de não se vincular, mas, enfim, havia essas diversas manifestações, e o Supremo Tribunal Federal, ao final, reconhece que, obviamente, quem firma um tratado internacional é a República Federativa do Brasil e não a União, pessoa de direito público interno. Firma, sim, aquela pessoa que é a união indissolúvel de estados e municípios. E, consequentemente, esses acordos têm eficácia sobre todos eles. Pois muito bem, o direito internacional tributário não alcança apenas os acordos para evitar a dupla tributação. Estes acordos fazem parte de um universo bem marcado do direito internacional tributário. Nós temos hoje 29 desses acordos, falaremos na sequência sobre eles, mas eu quero dizer-lhes também que todo e qualquer tratado internacional, naquilo que trouxer uma regra de tributação, aí também aplicar-se-á o mesmo regime que se encontra no artigo 98. Isso nós temos em vista os acordos da OMC, os acordos, por exemplo, sobre valoração aduaneira. As normas de valoração aduaneira, imaginem os senhores, é a base de cálculo dos tributos aduaneiros de importação e exportação de todos os países que compõem a Organização Mundial do Comércio. Nenhum país tem autoridade de estabelecer a base de cálculo desses impostos, porque a base de cálculo é una, é o valor aduaneiro, a não ser que ele queira sair da Organização Mundial do Comércio. Mas a condição para permanecer é assinar o pacote e manter esse pacote fechado. Nenhum país, o Brasil não tem domínio sobre essa base de cálculo. A base de cálculo é o valor aduaneiro. No dia que o Brasil não aplicar o valor aduaneiro, ele está a descumprir o tratado da Organização Mundial do Comércio. E assim, todos os países que compõem esta organização internacional. Pois bem, o mesmo diga-se com relação ao GATS, ao Acordo sobre Serviços. O conceito internacional de serviço tem que ser apreendido a partir do GATS. O GATS é um instrumento fundamental para quando se aplica, por exemplo, acordo de dupla tributação ou qualquer manifestação a respeito do conceito de serviço no plano internacional, tem-se que levar em conta a noção de serviço e dos critérios de tratamento sobre serviços internacionais do GATS. Diga-se o mesmo sobre mercadoria em relação ao GATS. Então, se pensarmos sobre a tributação, regras de tributação na ALAD, no Tratado ALAD ou no Tratado Mercosul, todos esses critérios igualmente deverão ser aplicados. Muito bem. Obviamente, os acordos para evitar a dupla tributação são aqueles que têm um maior interesse e um maior chamamento em termos de preocupações e aplicabilidade. Mas eles, dizer de tratados para evitar a dupla tributação, parece que é um universo aí de uns tratadinhos que, bom, as normas que não me interessam. Pois muito bem, nada se faz no mundo em termos de atuação, de atividades de empresas, sejam empresas brasileiras no exterior ou de empresas estrangeiras no Brasil, sem que antes o CEO, o empresário que tome a decisão, pergunte ao seu assessor jurídico, ao escritório que o suporta, se há ou não há tratado para evitar a dupla tributação com outro país com o qual eles querem realizar algum negócio. É impossível haver alguma discussão sobre investimento sem antes colocar-se essa preocupação. Por quê? Porque os tratados para evitar a dupla tributação evitam a oneração dupla dos custos tributários sobre o investimento, não é pouco, não é? E quais investimentos? Todos. Todos. O lucro da empresa, se for uma controlada ou coligada, a distribuição de lucros na forma de dividendos, se for mediante empréstimos, pois bem, os juros pagos pelos empréstimos, se for a alienação de bens, o ganho de capital
relativo a essa venda desse patrimônio, em se tratando de cessão ou de licença de direitos, o artigo 12 com relação ao tratamento relativo aos royalties, nos casos de filmes, nos casos de licença para medicamentos, de licenças para uma série de utilizações de direitos autorais ou intangíveis em geral, que se tem em conta. E aí, isso está, vamos dizer, tratando-se de rendas imobiliárias, na venda, na alienação ou na locação de imóveis, qual o rendimento aplicável? Está lá no artigo 6º desses acordos. Da mesma forma, pessoas físicas. Nenhuma pessoa física faz nada no mundo sem que esteja com um tratado internacional do braço. Regras sobre tributação de estudantes, tributação de professores, tributação de trabalhadores independentes. O sujeito que vai, o advogado, sai do Brasil, vai realizar uma prestação de serviço em Portugal. Será tributado em Portugal e será tributado no Brasil também. Mesmo rendimento. A atuação específica daquele sujeito chamado expatriado, que é o caso, aqui temos uma grande empresa que se utiliza muito dessa figura, a Odebrecht. Quantos de vocês não devem ter familiares expatriados? Pois bem, a quem eles devem pagar imposto sobre a renda? Sem um tratado internacional debaixo do braço, possivelmente ele corre o risco de pagar imposto 2 vezes, tanto aqui quanto lá. Então, nesse caso, o interesse pela aplicação dos acordos para evitar a dupla tributação não é um interesse só de uma minoria de especializados do direito tributário internacional, é de todos, porque hoje o Brasil está inserido num novo momento da economia internacional. Não é mais aquele primeiro momento que eu disse a vocês, antes de 1995, tampouco é esse que mediava entre 95, 2005, 2006, quando ainda estávamos tateando esse universo da tributação internacional. Muito bem, então, entendido bem esse campo, esse domínio, voltemos à interpretação desses acordos para evitar a dupla tributação stricto sensu. Ora, os acordos para evitar a dupla tributação, como eu mostrei, têm âmbitos materiais muito abrangentes. Nós poderíamos aqui fazer uma palestra só sobre ganho de capital, sobre intangíveis. Aliás, haverá um congresso inteiro agora em Santiago de Compostela, do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, exatamente dedicado à tributação dos intangíveis e que basicamente envolve o artigo 12 desses acordos para evitar a dupla tributação. Dos juros versus subcapitalização, não é, professora Suzy, que recentemente recebeu por parte da legislação brasileira uma alta carga de especificação técnica sobre as diferenças de pagamento de juro em relação à subcapitalização e outros ganhos. Então, poderíamos falar muito sobre esses aspectos. Eu quero me concentrar, e aqui faço uma seleção de 3 que eu julgo muito importantes, porque estão no cerne da discussão dos maiores tribunais, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Um primeiro, com relação a um recurso especial recentemente decidido no Superior Tribunal de Justiça, que é o número 1.161.467, Rio Grande do Sul. Esse recurso especial será certamente muito falado, doravante, porque ele afirma algo que nós não esperávamos em curto tempo no Brasil. Como eu disse há pouco, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradas vezes assinalado a prevalência dos acordos sobre o direito interno. Mas o Superior Tribunal de Justiça, não digo que relutava, mas não o fazia de uma forma tão clara como fez nesse voto. E mais, para marcar de forma indelével a distinção entre tributar lucros e tributar royalties, ou serviços técnicos, que é o mais adequado aqui falarmos, na relação com o artigo 7º, quando se trata de não residente prestando serviços no Brasil. Essa é uma situação muito frequente. Não é? Nós somos, de forma mais comum, né, tomadores de serviços.
nós temos uma baixíssima participação no mundo em matéria de patentes, então nós importamos mais serviços técnicos, em tecnologia, do que exportamos, obviamente. Então, há uma altíssima densidade de importação de tecnologia. Pois bem, quando uma empresa vem no Brasil, realiza um serviço técnico, o que se tem aqui? Um lucro, uma empresa realizando a sua atividade, portanto, o pagamento sobre esse aspecto é um lucro da empresa não residente ou se tem a prestação de um serviço técnico. Por que isso? Porque o artigo 7º, dos acordos para evitar a dupla tributação, diz que os lucros de empresa deverão ser tributados no estado da residência. Por quê? Porque é óbvio, todo lucro de pessoa jurídica deve ser tributado onde ela reside, porque não há conexão entre esse lucro e o estado da fonte, o estado de destino das suas atividades. Então, o tratado diz, olha, tributa lá, na residência, a não ser que esta empresa tenha no estado da fonte, no de destino, uma figura que nós não temos na legislação brasileira, que é o estabelecimento permanente. Se houver um estabelecimento permanente, e o que é um estabelecimento permanente? É uma filial, é um escritório, alguma coisa que mostre a sua fixação. O sujeito não veio aqui, prestou um serviço e foi embora. Ele veio, prestou um serviço, comeu um acarajé, foi ali e tal, foi ficando, fez mais um servicinho ali, mais outro, e foi ficando. E ele se tornou, então, permanente. Se ele atende às regras do estabelecimento permanente, que é uma base fixa de negócios, por meio da qual a empresa exerce, no todo ou em parte, a sua atividade no estado da fonte, aí sim, a competência sai do estado de residência e passa para o estado da fonte. Essa é a síntese do artigo 7º. Pois bem, o que diz esse acordo, essa decisão? E, obviamente, senhores, desculpe, mais um ponto que precisa ser, porque são muitas variáveis, mas mais um ponto. Qual é o interesse do estado da fonte? Tributar ao máximo rendas de não residentes, como se fonte fosse, como se fossem rendimentos territoriais. Esse é o interesse da Receita Federal do Brasil. Pegar todos esses pagamentos feitos para o exterior e tributá-los aqui, porque foram pagos no Brasil. Mas a fonte de tributação depende do quê? Depende da presença da prestação de serviço no Brasil e não da presença de fonte de pagamento. Fonte de pagamento é um aspecto que não pode ser tido como relevante. O relevante é a prestação de serviço. Se não houvesse tratado para evitar a dupla tributação, a Receita Federal estaria certíssima em fazê-lo. Mas, diante de um tratado para evitar a dupla tributação, o que prevalece? Prevalece a figura do lucro de empresa. Então, a tributação tem que ser feita no estado de residência, a não ser que haja um estabelecimento permanente. O que diz, então, esse recurso especial? Nesses casos, realmente prevalece o estado de residência e não o estado da fonte. Não se aplica outros rendimentos e não se aplica artigo 12. Isso é uma inovação que vocês não têm ideia. É quase como se fosse o iPhone 4S, né? É algo que é extremamente moderno para nós, do tributário internacional. Muito bem, então, firma-se um entendimento que afasta uma visão da Receita Federal muito focada nos serviços técnicos que era utilizado, o expediente utilizado justamente para afastar essa tributação do lucro de empresa. Ora, mas com esse lucro de empresa tem um outro problema que está no Supremo Tribunal Federal, e esse ainda sem solução, que é a tributação das controladas e coligadas. Pelo artigo 74 da medida provisória da 2558, estava MP 2158, 2001, esse artigo 74 determina que a todos os lucros auferidos no exterior por controladas ou coligadas seja oferecida a tributação no Brasil em 31/12. E aí surge um grande problema. Por quê? Porque essa é uma tributação baseada... Ele não define o fato gerador, na verdade. O fato gerador é aquele da apuração do lucro. Define apenas o momento temporal como se houvesse uma distribuição automática, uma espécie de presunção, uma tributação por presunção, outros dizem por ficção, mas não importa, daquele lucro auferido no exterior como sendo automaticamente distribuído, independentemente do ato jurídico de distribuição.
Ora, nesse momento que há essa discussão, vai ao Supremo Tribunal Federal um debate imediato, porque, afinal de contas, isso daí não é renda ainda da pessoa jurídica brasileira. Então, há uma discussão sobre o conceito de renda e sobre o artigo 43 do CTN, que está no Supremo Tribunal Federal. E agora, recentemente, porque sucederam-se decisões com alguns ministros que já não estão mais na Corte, houve, então, um pedido de repercussão geral pelo ministro Barbosa, e agora esperamos, então, essa manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal. Eu já disse isso, insisto, e as palavras são as mesmas. É um ato de absoluta irresponsabilidade do Supremo com o destino das atuações das empresas brasileiras no exterior, a demora no julgamento desse processo. Por quê? Porque é óbvio que as empresas brasileiras, precisando internacionalizar-se, temem as repercussões desse caso para o futuro. Mas, vejam bem, quando há tratado para evitar a dupla tributação, qual o regime? O regime é um só, é o do artigo 10 dos acordos para evitar a dupla tributação, quando esse artigo diz o seguinte: só é possível realizar uma tributação quando há controlada e coligada, quando houver o pagamento de dividendo. Ora, pagar dividendo pressupõe distribuir dividendo. Não há pagamento por presunção. Pagamento quer dizer a entrega, a oferta dos recursos para a empresa de destino. Então, não se aplica o artigo 7º, lucro de empresa, como condição para imediata tributação da empresa no estado de residência, aqui no sentido oposto. É como se o Brasil quisesse tributar pelo lucro de empresa, todo o lucro auferido no exterior. Pode? Não pode. Por quê? Porque o artigo 10, quando se trata de controlada ou coligada, prescreve uma regra de segurança jurídica internacional para todos os beneficiários. Qual é a regra de segurança jurídica internacional? Só há tributação na condição de dividendo pelo Estado, obviamente, dos perceptores desses lucros, quando houver a efetiva distribuição. Por quê? Porque pagará uma parte no Estado da fonte e pagará no Estado de destino, cabendo ao Estado de destino a aplicação de um tratamento chamado crédito de imposto, onde ele reconhece o valor do imposto que foi pago no Estado da fonte para abater do que é devido no Estado de destino. Se não houver este reconhecimento, meus senhores, ter-se-ia uma dupla tributação imediata, porque ele não teria o que compensar, já que não houve distribuição do lucro no Estado da fonte. Então, é um assunto que está no Supremo Tribunal Federal, esperamos que venha a sua decisão, mas qualquer que seja a decisão tomada, ela não resolverá o problema. Por quê? Porque a regra do artigo 74 ela é pífia, ela é mínima, professor Oscar Mendonça, mínima, para dizer sobre a complexidade do universo que representa a atuação de empresas brasileiras no exterior na forma de controlado coligada. A forma de apuração dos lucros, se o lucro é apurado no exterior em junho e no Brasil em dezembro, em 31/12, o que acontece com essa diferença de tempo? Não está em lei nenhuma, não tem lei para isso, é uma instituição normativa, quando, na verdade, isso é uma questão de marco temporal da incidência tributária. Então, eu cansaria os senhores, obviamente, de dizer das tantas lacunas que essa situação hoje possui no direito brasileiro, mas não farei. E não farei por quê? Por uma razão simples. O legislador precisa se movimentar de forma urgente para colmatá-las e ampliar, aí sim, um tratamento coerente com o Brasil nessa atuação internacional. E a terceira também está no Supremo Tribunal Federal, que é relativa a um princípio que vem no âmbito desses acordos de dupla tributação, que é o princípio da não discriminação. Esses acordos eles trazem uma regra lá no finalzinho, que pouca gente dá importância, que é o seguinte, que para os residentes de um e outro país, nenhuma pessoa pode ser discriminada pela origem. Então, no Supremo Tribunal Federal, essa regra está posta porque diversas vezes, em diversas situações, especialmente nos últimos tempos, com esses acessos de nacionalismo que temos visto, começam a surgir pontualmente casos de discriminações positivas em relação a não residente. Houve um caso objetivo em 93,
quando, por 6 meses, prevalecia uma regra de tributação dos dividendos, quando era para não residente, e de não tributação da distribuição de dividendos para residentes. Uma empresa alega só tem uma empresa mesmo, está nesse processo que está no Supremo Tribunal Federal, que é a empresa Volvo, alega um descumprimento desse princípio, é o RE 460.320, Paraná, alega, obviamente, o princípio da não discriminação, há um voto favorável, há uma decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal agora deve se manifestar nos próximos dias, há um voto em sentido contrário do relator, ministro Gilmar Mendes. Por que é importante o princípio da não discriminação? Porque a decisão que vier do Supremo Tribunal agora dará uma orientação sobre se a discriminação no Brasil é orientada a um tratamento baseado na residência ou na nacionalidade. E se todos os casos de não discriminação que contrariam o Tratado Internacional, independentemente do tributo, se é imposto de renda, se é contribuição social, se é imposto municipal, se é imposto estadual, não importa, porque a cláusula de não discriminação aplica-se a todos. Imagino os senhores que isso aplicar-se-á, inclusive, com relação a essa recente resolução número 13 do Senado Federal. Tamanha a gravidade, tamanha a abrangência dessas cláusulas de não discriminação. Qualquer tributo não pode ser aplicado de forma divergente em relação a sujeitos residentes e não residentes. Essa é uma garantia de tratamento contra a discriminação que já está na nossa lei de capital estrangeiro e que simplesmente é transferida para esses acordos de dupla tributação e o que nós esperamos agora, ver que se isso, como o Supremo Tribunal Federal, irá se comportar na interpretação da coerência entre essas cláusulas e o tratado internacional. Então, percebam que o leque é muito amplo de grandes questões que envolvem a tributação internacional. O CARF, e eu digo aqui, novamente, me refiro à professora Suzy, porque é vice-presidente do CARF, e dirá melhor que eu, também está repleta de questões sobre isso. Uma que foi decidida há uns 3 anos atrás, da Eagle, muito reveladora a esse respeito, se seria possível, na tributação de controlada ou coligada, alcançar as chamadas controladas indiretas, aquelas controladas pelas controladas no exterior. E isso, obviamente, houve uma decisão no sentido de ser, sim, possível, e nós, obviamente, entendemos que não é possível, tendo em vista aquela argumentação que usamos há pouco. Ou seja, o artigo 10 só autoriza a tributação quando se dá o efetivo pagamento, a efetiva distribuição, nos casos das relações em presença de acordos para evitar a dupla tributação entre os países, o Brasil e o país de destino. Então, essas são as nossas considerações a esse respeito. Obviamente, teríamos aí diversos pontos que poderíamos tratar, não só pelo adiantado da hora, mas também pelas indagações que poderiam vir dos senhores. Eu apenas deixo essas inquietudes a um exame que, obviamente, deve levar em conta essas diferentes fases que passamos. Aquela fase de territorialidade que já foi deixada para trás, a fase do aprendizado, que também acho que já está superada, e um novo momento da tributação internacional que interessa a todos nós, seja como partes interessadas, como cidadãos ou como empresários, seja como advogados ou qualquer forma de aplicador do direito tributário brasileiro. Muito obrigado, professor Oscar Mendonça. Obrigado a todos.